Como derreter alumínio. Derretendo alumínio em uma pequena forja. Posicione a forja. Coloque-a sobre um suporte de metal ou uma superfície com isolamento térmico, como cascalho, areia ou terra. O concreto pode rachar-se com os respingos. A superfície tem de suportar temperaturas acima dos 600 graus Celsius necessários para a fundição do alumínio. Evite usar um suporte de madeira ou plástico, que certamente seria derretido ou incinerado. Para melhores resultados, coloque à forja um suporte de metal robusto e que não vá tombar facilmente. Ponha o cadinho na forja. Ele deve ficar no centro do compartimento. Um cadinho de aço é o mais recomendado para se trabalhar com alumínio. Se estiver usando uma forja a carvão, em vez de uma a gás, deposite a camada de carvão no fundo dela e só depois posicione o cadinho. Feito isso, preencha o espaço entre este e a parede interna da forja com mais carvão. Essa camada de carvão no fundo aquece o cadinho mais rápido e de maneira mais homogênea. Encaixe o maçarico de propano, ou tubo do soprador, em uma forja a gás. Insira o conector do maçarico, com as linhas de combustível e ar devidamente instaladas, na abertura lateral. Siga as instruções do fabricante da forja. Equipamentos a gás são mais seguros para projetos caseiros. Em uma forja a carvão, monte o soprador depois de colocar o carvão e o cadinho no interior dela. Posicione a ponta de ferro do tubo na entrada da forja. A extremidade plástica do tubo pode ser soprada por você ou ligada a um secador de cabelo, que proporcionará um fluxo constante de ar. Como a saída é em ângulo, coloque um apoio, usando um ou vários tijolos, por exemplo, sob o tubo para firmar a conexão e impedir que a forja caia ou se quebre. Acenda a forja. Se se trata de um modelo a gás, ligue-o e siga as instruções do fabricante para o acendimento. Se é a carvão, usar um maçarico de propano é o método mais rápido de acendimento. Mas até um palito de fósforo serve. À medida que o carvão se aquecer, sopre o tubo ou ligue o secador de cabelo. Tampe a forja e deixe-a esquentar. Deixe a forja esquentar por 10 minutos antes de colocar o alumínio dentro dela. A temperatura na forja tem de ultrapassar os 660 graus Celsius. Quando o cadinho estiver rubro, será a hora de derreter o alumínio. Ponha o alumínio no cadinho. Aquecida a forja, é hora de começar a fundição. Há 2 caminhos que você pode seguir. Remover a tampa da forja e colocar as latas não amassadas no cadinho. Ou deixar a tampa no lugar e depositá-las já amassadas pela entrada de ventilação. Ambos os métodos funcionam bem. Mas deixar a tampa na forja causará menos oxidação. Como as latas derretem em questão de segundos, é importante adicionar mais com rapidez. Adicionar latas rapidamente é importante, pois cria uma poça de alumínio fundido, evitando-se o superaquecimento e a subsequente gaseificação do material, processo conhecido como oxidação. Equipe-se com luvas resistentes ao calor para pôr o alumínio na forja. Mais seguro seria fazê-lo usando, em adição às luvas, uma tenaz longa. Remova o cadinho após tirar a escória superficial, com uma haste de metal ou uma tenaz. Raspe a escória, que são aglutinações de outros materiais diferentes do alumínio.
a boiar na superfície do alumínio fundido. Depois do que se deve usar a tenaz para remover o cadinho da forja. Lentamente. Previna a oxidação removendo o alumínio fundido da forja pelo menos 3 minutos após derreter a última peça de alumínio. Separe o alumínio puro da escória. Após encher o cadinho de alumínio fundido, remova quaisquer impurezas. Objetos tais como latas de alumínio têm em sua composição materiais secundários, plásticos e outros metais, que deixarão resíduos. A escória é uma camada espessa e grumosa que flutua na superfície do alumínio derretido. Use a tenaz para, lentamente, despejar o alumínio fundido em um molde de aço. Feito isso, despeje a escória que restar no cadinho em um pavimento de concreto calçado em um monte de areia ou terra. Deixar o cadinho limpo permite uma fundição mais rápida do alumínio. Despeje o alumínio fundido em moldes de aço. Depois disso, você pode deixar os lingotes secarem ao ar e, uma vez que estejam rígidos, tirá-los do molde com uma tenaz para acelerar o processo. Outra opção é pegar os moldes com a tenaz e submergi-los em água por 10 segundos. Tempo após o qual o lingote deverá estar frio ao toque. Mesmo assim, toque-os somente com as tenazes para não se queimar. Os lingotes de alumínio puro poderão ser usados para fundições subsequentes sem produzir tanta escória quanto antes. Esvazie a forja totalmente depois que ela estiver fria. Ao terminar a fundição, desligue o soprador ou o maçarico, seguindo as instruções do fabricante, e deixe a forja esfriar ao ar por muitas horas. Quando ela estiver fria, desconecte e armazene o maçarico ou o soprador, e remova dela cinzas e detritos. Vigie ao longo do processo de resfriamento, sobretudo no início, quando estará quente o bastante para incinerar materiais como madeira, papel e tecido. Fazendo uma forja caseira. Crie a carcaça. Compre um balde de metal de 30 por 30 centímetros, de aproximadamente 10 L e com uma boca sem obstruções. Baldes assim estão à venda em qualquer loja de jardinagem ou de artigos domésticos. Como se gerara muito calor, é importante que seja um balde de metal. Outros materiais poderiam derreter ou estilhaçar-se com o calor da forja. Misture os materiais para o revestimento. Em um balde de 5 L ou maior, misture 21 medidas de gesso, 21 medidas de areia esterilizada e 15 medidas de água, sendo cada medida equivalente a 1 xícara de chá, ou aproximadamente 250 ml. Misture os ingredientes à mão rapidamente. É importante umedecer os materiais secos e desfazer todos os caroços. Depois de mexer por alguns minutos, você obterá uma mistura viscosa e de cor uniforme. Como essa mistura endurece em cerca de 15 minutos, é importante proceder com rapidez. Deposite o revestimento isolante no balde. Depois de desfazer todos os caroços, lentamente despeje a mistura no balde metálico, e ela deverá ser suficiente para enchê-lo até aproximadamente 8 centímetros da borda. Despeje a mistura lentamente para evitar respingos. Forme o núcleo da forja. Encha um balde de 2,5 L com água ou areia e coloque-o no centro do balde de metal, empurrando-o contra a mistura. Mova-o para cima e para baixo algumas vezes para nivelá-la bem. Por fim,
Segure o balde nessa posição por de 2 a 3 minutos a fim de que o gesso se consolide em torno dele. Uma vez endurecido o gesso, o balde menor continuará no lugar depois que você tirar as mãos. Deixe o gesso endurecer por 1 hora. Limpe quaisquer respingos da borda do balde. Remova o balde menor. Depois que o gesso endurecer totalmente, use um alicate para tirar o balde usado para criar o núcleo. Segure-o com o alicate pela borda, puxando-a em direção ao centro do balde e retorcendo-a ao mesmo tempo. Com um pouco de força, o balde deverá soltar-se totalmente do núcleo da forja. Faça um furo para a entrada de ar. Para alimentar a forja com ar, será preciso fazer uma entrada para o soprador. Instale uma serra-copo de 3,5 cm, ou 1 3/8, na furadeira e use-a para abrir uma passagem aproximadamente 7,5 cm abaixo da boca do balde. Depois de cortar o balde, incline a serra-copo para baixo, em um ângulo de aproximadamente 30 graus, e retome a perfuração. Essa passagem será perfeita para acomodar um cano de aço de 2,5 cm, que desempenhará a função do tubo soprador. Serras-copo são vendidas em lojas de ferragens. Compre uma desenvolvida para cortar metal. Havendo alguma dúvida, converse com o vendedor. A abertura em ângulo impede que o alumínio fundido vaze do balde caso o cadinho falhe. Faça um tubo soprador. Providencie um tubo de aço de 2,5 por 30 cm. Ligue uma conexão de PVC de 2,5 cm a uma das extremidades dele. Feito isso, insira no lado não roscado da conexão um cano de PVC de 2,5 por 60 cm. Lembre-se de comprar uma conexão com um lado roscado, para receber o tubo de aço, e outro lado liso, onde se instalará o tubo de PVC. O tubo soprador deve encaixar-se bem na entrada de ar, mas a conexão não deve ser justa a ponto de dificultar a inserção ou a retirada dele da entrada de ar. Crie uma tampa. Coloque em um balde de 5L 10 medidas de gesso, 10 medidas de areia e 7 medidas de água, sendo cada medida equivalente a 1 xícara de chá, ou aproximadamente 250 ml. Insira as pontas roscadas de 2 grampos U de 10 cm na mistura de gesso. Deixe o gesso descansar por 1 hora. Quando ele endurecer, basta puxá-lo do balde usando as alças. Por fim, abra uma passagem no centro da tampa usando uma furadeira e uma serra-copo de 7,5 cm. Ou 3. A passagem de ventilação alivia a pressão dentro da forja e permite que se coloque o alumínio dentro dela sem destampá-la. Tente fazer com que a saída de ar da tampa tenha o mesmo diâmetro que o cadinho a fim de impedir a perda de calor. Preparando-se para fundir o alumínio, encontre itens adequados. A melhor fonte de alumínio são componentes de máquinas antigas, cabeçotes de cilindro, caixas de transmissão, carcaças de bombas d'água e pistões. Por exemplo, as fontes mais comuns são latas de refrigerante e de cerveja, armações de móveis, tubos de alumínio, molduras de janela e formas de cozinha. Entretanto, estes últimos são habitualmente produzidos com ligas mais fracas de alumínio e contêm muitas impurezas, criando mais escória e oxidação quando derretidos.
para derreter latas de alumínio facilmente e minimizar a oxidação. Deposite-as em uma poça de alumínio já derretido. Use o equipamento de proteção adequado. É importante proteger-se ao trabalhar com temperaturas elevadas. Manusear metal fundido requer o uso de uma blusa de mangas compridas e tecido espesso, calças, um avental, óculos de proteção ou protetor facial de plástico, e luvas de couro. Esses itens podem protegê-lo de queimaduras. E já que o alumínio libera gases tóxicos, use também um respirador. Encontre uma área aberta ou bem ventilada, como certas ligas de alumínio, quando fundidas, liberam uma maior concentração de gases tóxicos. É importante manuseá-lo em áreas bem ventiladas ou ao ar livre. Trabalhar ao ar livre é mais desejável, pois protege o corpo dos efeitos do calor extremo e, portanto, evita a desidratação e a insolação. Se você se sentir enjoado, com dor de cabeça ou tonto, desligue a forja e faça uma pausa. Fique em um lugar fresco e beba água. Use as ferramentas adequadas. A fundição do alumínio exige certos instrumentos. Uma tenaz de ferreiro, uma pá ou uma haste de metal para misturar, o cadinho e a forja. Os dois últimos podem ser produzidos em casa ou adquiridos em lojas do ramo ou via internet. Proteja-se. Como o alumínio tem um ponto de fusão relativamente baixo, pode ser derretido por meio de uma série de meios não seguros alternativos à forja. Evite derretê-lo em fogueiras e churrasqueiras, que, proporcionando menos controle a quem os manuseia, podem causar um incêndio e ferimentos. Se você é principiante em metalurgia, deve trabalhar com uma pessoa experiente antes de tentar fundir o alumínio por conta própria.